o que é diferente na sua empresa ou com você para conquistar a sua promoção. Qual é o grande sabotador? Qual é o obstáculo? Que barreira você vê na sua empresa? O que é diferente? Você deve pensar assim, não, Paty, mas no meu caso, sabe? Completa a frase para mim. No meu caso, o que você acha que é diferente aí, tá bom? E aí você me pergunta e o que você vai ganhar? Para você que falar aqui, que perguntar, eu vou te entregar uma mini mentoria e eu vou te mostrar como é que você resolve isso. E aí faz o seguinte, antes de a gente começar a responder, enquanto você vai escrevendo aí a sua perguntinha, faz o seguinte, dá o like agora aqui no vídeo, no YouTube, quem tiver no Facebook, Instagram, cadê coraçãozinho? Eu tô vendo um coraçãozinho subindo no Instagram, então dá aí o likezinho no vídeo, é importante, e escolha 5 amigos ou amigas ou parentes e compartilhe essa live. Com quem você vai compartilhar essa live? Com pessoas que trabalham, que estão no mundo corporativo e que querem sucesso, tá bom? Então, para as pessoas certas, não é compartilhar por compartilhar, não, é para gerar valor para alguém. Se as lives estão gerando valor na sua vida, gera valor na vida de alguém, tá bom? Esse é o princípio. Então, compartilha com 5 pessoas. Essa live é importante. Aí, foi. Acho que agora entramos, hein? Agora tá nos 3 canais tranquilo. Então, a pergunta é, cadê? Quem vai ser o primeiro? Quem quer ganhar uma mini mentoria? É só dizer aí, o que na sua empresa ou para você é diferente. Quais são as coisas que surgem na cabeça das pessoas, né? Porque qual que é o grande tema central? Eu vou falando aqui, você faz a sua pergunta e eu vou responder a sua também. Vou ver só se ninguém colocou nada aqui. Pronto, ninguém colocou nada aqui por hora. Vamos que vamos, tá bom? Então, normalmente, né, qual que é o grande lance? Qual que é o segredo? Eu falo em todas as lives, tem muitos fundamentos que eu tenho tratado aqui com vocês, mas a essência da história, né, o que verdadeiramente vai te levar até uma alta posição, até uma posição executiva e salários acima de 30 mil reais, é você aprender e aplicar o ser antes de ter. E o que é o ser antes de ter? É pensar, falar, agir e entregar como um executivo, como uma executiva hoje. Não importa qual é o seu cargo. Hoje na live do almoço, né? Fala, William, Eduardo também, boa. Aproveita, William, me diz aí o que é diferente na sua empresa ou para você. Eu estou aqui para te ajudar para responder essa pergunta para vocês. O que você para e pensa assim, Paty, eu entendi o ser antes de ter tal, mas na minha empresa ou no meu caso, o que tem de especial no seu caso? Vamos ver quem vai ser aí o primeiro futuro executivo, a primeira futura executiva a trazer o ponto e a gente vai falar aqui, né? Mas enquanto isso, vamos lá. Qual que é o tema central da história? Você aprender e aplicar o ser antes de ter, que é ser um executivo antes mesmo do seu cargo. Isso foi muito legal, que na live do almoço até alguém escreveu, poxa, eu escuto você falando ser antes de ter, e agora fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido que é o seja para ter. Então, o conceito é, primeiro você tem que ser um executivo. Não importa qual é o seu cargo, não importa se você está começando, não importa se você está no meio da sua jornada. Então, eu sou um estagiário, eu sou um assistente, eu sou um analista, eu sou um supervisor, uma coordenadora, não importa, sacou? Seja lá qual for o seu papel, ou até mesmo, talvez você já seja um gerente. O primeiro nível de executivo é o gerente é o primeiro do nível de executivo. E aí você deve estar pensando, poxa, então eu já sou um executivo, tá tudo bem, tá tudo ótimo? Talvez sim, talvez não. Porque para se manter e continuar crescendo, você vai precisar desenvolver outras habilidades, um mindset de um alto executivo, para você chegar numa alta posição e ter promoção e aumento salarial sempre assim em sequência, é o que eu chamo de ficar imparável, né? Então, durante a minha jornada, eu fui de assistente à diretora, todo ano eu tinha ou um aumento ou uma promoção. Todo ano, né? Se puxar ali a carteira de trabalho, dá para ver direitinho. Por quê? Porque desde sempre eu tinha um mindset executivo, eu só não sabia disso, não sabia que esse era o nome, né? Agora eu consigo entender, principalmente quando você chega no topo, fica mais fácil de entender como isso tudo funciona, o que verdadeiramente é valorizado, o que é que leva as pessoas lá para cima, e eu fui criando muita consciência do que é que deu certo, porque deu certo para mim. Aí eu ensinava as pessoas, elas aplicavam, dava certo também. Então eu fui descobrindo o jeito de fazer e fui ensinando e fui vendo outros profissionais também chegarem numa posição de executivo, de executiva. Falei, caramba, tem um jeito de fazer, né? E com o passar do tempo, eu falei, cara, vou ensinar isso aqui. Estou aqui com vocês para ensinar. Já tem aqui pergunta tanto no Instagram como no YouTube. Eu vou beber uma água, vou começar a responder. Enquanto isso, compartilha e dá like no vídeo, por favor. A primeira que escreveu foi a Ariane, né? Não consigo mostrar todas as melhorias que eu já venho fazendo. Então, vamos lá, Ariane. Você tem dificuldade de mostrar as suas melhorias. Então, você tem uma questão de comunicação, tá certo? Tá comigo aí, Ariane? Que eu vou te ajudando, você vai me ajudando também. Você tem que ir respondendo aqui comigo, fechou? Para eu te dar direcionamento certinho. William, sim, é isso aí, William.
O William está falando, enquanto a Ariane responde aqui, né? Ele falou assim, ó, quando você tem a visão, a mente de um executivo, você vai conseguir acompanhar o raciocínio dos seus gestores. Você vai pensar como eles, vai poder agir como eles e entregar como eles, exatamente. Então, se você aprende o ser antes de ter, você é um executivo. Por isso que eu falo ser para ter. Então, você é um executivo antes do cargo. Quando você é o executivo antes do cargo, você cria conexão com a liderança. Por quê? Você fala a língua que a liderança escuta. Eu brinquei em uma live aqui a história da música que toca, né? Tem música que bate lá em cima, tem música que não bate lá em cima. Por quê? Porque as dores são diferentes, porque as necessidades são diferentes, os objetivos são diferentes. Enquanto o executor está pensando como eu executo melhor, ou vai lá, baixa a cabeça, põe a mão na massa, o executivo está pensando no próximo passo. Não é como vai executar essa. Tá bom, essa eu já sei, essa nós vamos fazer, mas e o próximo passo? Tá pensando em estratégia, tá pensando em posicionamento, tá olhando para a concorrência. Você percebe? São outras preocupações, é uma visão de negócio diferente. Então, eu estou numa visão mais macro para conduzir para resultados superiores. Eu tenho um time para cuidar, um executivo, um outro executivo é assim. Tem que liderar times, não um só, às vezes diversos times, subtimes sob sua gestão. Você sabe que quando chega numa posição de alta liderança, tudo que você fala é altamente impactante, tudo que você fala ecoa muito para as pessoas, então você tem uma responsabilidade com aquilo que você fala. Então tem muitas variáveis que estão no radar de um alto executivo. E aí chega o executor e vai lá e faz um comentário super operacional, super do detalhe, sabe? Super da execução. Cara, não quer ouvir, não tá nem aí. Se tem uma coisa que eu vou te falar, eu sei que dói ouvir, mas ninguém vai te contar, eu te conto porque eu tô aqui para falar a verdade, é o seguinte, não quer saber, executivo não quer saber das dores da execução, entendeu? Não pode saber, essa é a diferença, porque se você sabe das dores, se você se envolve nas dores, você não pode cobrar, você não pode provocar para que as pessoas se reinventem, né? Então, vamos ver se ela respondeu aqui. Cadê? Ariane, tá bom. Ariane, cadê? Isso. Preciso levar para a sócia, mas ela não é minha chefia direta. Então, tá bom. Vamos lá. Fala, Alexandre. Meu marido entrou também na live. Fala, Sandro. Priscila, bem-vindos. Então, vamos lá, Ariane. Vamos aqui. E aí, Ariane, você tem um problema claro de comunicação, né? Como comunicar os seus feitos. E aí você fica pensando assim, mas então, eu tenho um problema de comunicação, né? Será que o ser antes de ter funciona? Será que é possível eu crescer? A minha promoção, isso é uma barreira para a sua promoção? Você vê isso como uma barreira com a sua promoção? Fabrício, boa noite, cheguei. Compromisso e compromisso. Isso mesmo, compromisso é compromisso, tamo junto. Porque o que acontece, né? Vamos lá. Ariane, se você tem uma dificuldade de comunicar o que você faz, tem algumas coisas que podem ser. Eu preciso saber o seguinte, você tem medo de falar? Ou você fala, mas você não consegue fazer com que ela te escute? É importante para mim. Por quê? Vamos lá, vamos nas hipóteses. Se você fala assim, eu tenho medo de falar. Então, quem tem medo de falar, ainda não desenvolveu a fala, mas é totalmente possível destravar a comunicação, tá? É mais fácil do que você pensa, O primeiro lance é você realmente entender que é totalmente possível destravar a sua comunicação, uma vez que você está preparada para conversar com qualquer pessoa. Mas como é que eu me preparo para conversar com qualquer pessoa? Então, eu tenho medo, quando eu vou falar, eu começo a gaguejar, ou eu não consigo completar um raciocínio, ou a pessoa se me interrompe, nossa, ferrou, Paty. Aí que eu não consigo mesmo continuar a pensar na história, eu começo a me perder, a pessoa me enrola, ou seja, o que é isso? Isso é a ausência da inteligência emocional, em especial dentro do mundo corporativo. O que eu quero dizer com isso? Tem um lance que é você aprender a controlar a sua emoção. Então, às vezes, você vai conversar e a pessoa te interrompe. Te interrompeu, você não consegue mais raciocinar. O que é isso? É a tua emoção, é a tua cabeça te traindo. Por que a tua cabeça te trai? Por que a sua emoção te trai? Porque a pessoa diz algo ou faz algo que para você é altamente impactante. Eu vou dar um exemplo meu durante a minha vivência, né, no mundo corporativo. Eu tive uma situação na época até da CIA, né? Eu tinha ele era meio par, assim, a gente trabalhava juntos, mas ele estava mais tempo no projeto, enfim. E o que acontecia? Toda vez que a gente ia conversar, eu não vou contar o que acontecia, só vou falar o que eu sentia, depois eu vou contar o que acontecia para vocês entenderem, tá? O que rolava? Eu conversava com ele, eu voltava para o meu departamento e eu falava para o meu gestor, cara, eu não consigo falar com ele, porque eu quero falar as coisas e eu não sei o que acontece, eu não consigo. Depois, quando eu volto para cá, eu fico com raiva que eu não falei tudo que eu queria falar para ele. E ficava com aquilo na cabeça, por que eu não consigo falar com esse cara? O que acontece? Parece um bloqueio. E quanto mais eu bloqueava, mais irritável eu ficava, entendeu?
mais irritada eu ficava. Então eu falava, cara, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu ficava naquela angústia toda. E aí, olha a importância da inteligência emocional corporativa. Qual que era a situação? Eu não gostava muito que as pessoas tocassem em mim, né? Eu não gostava que tocassem em mim. Eu falava, cara, eu tô trabalhando, então não tem que tocar em mim, né? E era o quê? Era uma coisa que me desconfortava muito. Hoje, né, meu filho, tenho 200 mãos, não tô mais nem aí pra essa história toda. Quando eu entendi que aí você vence o bloqueio, acabou, né? E aí, o que acontecia? Toda vez que eu ia conversar, ele tinha o hábito de pôr a mão. Sabe quando põe a mão no braço? Oi, Paty, punha a mão no meu braço. Mas não era só comigo, era com qualquer pessoa. E quando ele punha a mão no meu braço, aquilo me intimidava. E eu não tinha consciência de que era isso. Olha a falta da consciência de quem você é, quão impactante é na sua carreira. Então eu não conseguia ter uma conversa construtiva, uma conversa produtiva. E me sentia sempre pior, né? Falava, que merda, de novo fiz uma conversa, eu não consegui falar o que eu tinha para falar e as coisas não caminhavam da melhor maneira. E o que era isso? Ele tocava e aquilo me deixava inibida. Quando eu fui entender que era esse lance, o que eu fiz? Quando eu ia conversar com ele, eu não deixava ele. E aí, Paty? Eu fui lá e pus a mão. E aí, fulano, tudo bem? Então, eu comecei a primeiro segurar na pessoa. O que é isso, na verdade, né? Isso aqui é um sinal do quê? De quem está no poder, quem está falando primeiro. Você percebe? Olha o que está por trás, né? Parece uma bobagem. Só chegar pondo a mão, o que significa? É como se você dissesse para o outro, fica aí, deixa eu falar. Né? Não, às vezes nem era a intenção, era o estilo, mas é isso que representa, é isso que explica. Então, encostou, puf, parecia que estava dando um bloqueio, sacou? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Ela me respondeu aqui, vamos lá, não é medo, então tá bom, mas não posso levar tudo para a sócia. Eu estaria passando na frente da minha chefe. Ah, então, olha só, aí já é outra coisa, né? Então, vamos lá, o que você tem que fazer nesse caso, né? Então, não é medo, é que, na verdade, você não pode sair dando bypass na sua gestora. E não pode mesmo, não pode mesmo. O que você precisa nesse caso, Ariane? Você precisa desenvolver, então, o que eu chamo de liderança de alta performance. Porque quando você é um líder de alta performance, liderança o que é? As pessoas falam assim, liderança é eu liderar o meu time. E não é. A liderança, ela começa muito antes. Inclusive, a mais bonita das lideranças, a mais genuína das lideranças, é aquela que você faz com os seus pares. Porque se você é capaz de influenciar os seus pares, você é capaz de influenciar um time, ou você é capaz de mobilizar uma empresa, uma companhia, parceiros. Ou seja, a liderança, ela nasce dentro de casa, vamos por assim dizer, mas não com os seus liderados. Ela nasce com os seus pares e a sua liderança é o fato de você não conseguir fazer com que passe pela sua gestora para chegar na sócia, significa que você está vendo a sua gestora como uma barreira. O problema está na sua gestora? O que você acha, Ariane? O problema está na sua gestora? Porque, assim, o problema não está na sua gestora. O problema está, não é o problema, mas a solução está em você. A solução está em você mudar a sua forma de falar com a sua gestora. Você, quando desenvolver a liderança de alta performance, você vai influenciar a sua liderança. Você não precisa fazer o bypass, que a gente fala que é passar por cima. Você não precisa passar por cima. Você vai conversar com a sua líder e vai influenciá-la para que ela leve para a sócia. Esse é o processo, esse é o jeito certo de fazer. Não, tem um bom relacionamento com ela. Então, por que você quer ir direto na sócia? Por que você não vai para a sua gestora e da sua gestora você faz com que chegue na sócia? Por que você quer pular, né? O que está rolando? Então, me explica um pouco mais. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, que eu estou respondendo aqui, Ariane, cadê o like no vídeo? Cadê o coraçãozinho subindo no Instagram? Pessoal do Facebook também. Olha aí, Fred, já vi que tem pergunta sua. Boa noite. Então, mas entendeu, Ariane? Por que você não está levando primeiro para a sua líder? Por que você tem que levar direto para a sócia? Não tem que levar direto para a sócia, tá errado. Você tem que levar para a sua líder e junto com a sua liderança você leva para a sócia. Então, aqui o que é o lance, né? O que está aparecendo então, Ariane? Me corrija se eu estou certo. Quero te ajudar, quero que você faça as coisas funcionarem, tá bom? O que está aparecendo aqui é entender como o mundo corporativo funciona, qual é o jeito de lidar com cada cargo, com cada estilo de pessoa. Porque você pode falar, não, então sempre falo com o meu gestor para subir. Às vezes não é. Mas Patrícia, tá me deixando confuso. É ou não é? Depende. Às vezes não é. Então, você pode encontrar, entendi agora. Então, é outro assunto, né? Entendi agora. O que acontece? Só para fechar outro tema. Você pode ter um gestor que não precisa do detalhe, que não quer. Eu, por exemplo,
como liderança de alta performance, o que eu fazia? Eu preparava as pessoas e punha elas para falar para cima. Então, eu não precisava o tempo todo estar lá na mesa do meu chefe, né, contando o que é que o time está fazendo. E eu mandava as pessoas e dizia, pô, você que fez? Foi, então vai lá você contar. O mandava no sentido de dava espaço para as pessoas aparecerem. O bom líder não tem medo. Ao contrário, o líder de alta performance não precisa ficar contando todas as execuções do time. O líder de alta performance prepara pessoas para que elas levem o assunto. E quando elas estão empoderadas com o assunto, o jogo é outro, né? É tudo exponencial. Por isso que é resultado em cima de resultado, entende? Agora, ela pôs aqui, ó, eu faço isso, mas não sei se chega. Preciso saber sondar se ela fala o meu nome. Ariane, vamos lá. Qual que é a sua grande angústia? Porque, olha só, o que você acredita que está acontecendo? Qual que é a sua grande angústia, entendeu? Porque o lance é outro aqui, ó. São coisas diferentes. Ou eu tô lendo aqui, ó. A sua pergunta foi o seguinte, vamos lá. Cadê? Sua primeira pergunta. Você perguntou aqui, ó. Não consigo mostrar todas as melhorias que eu já venho fazendo. Aí você falou que tem boa relação com a sua gestora, que você fala com ela, entende? Por que você acha que não consegue? Você não sabe. Na verdade, sabe o que está aparecendo aqui? Está parecendo que você não sabe como você é percebida pela sócia da companhia, é isso mesmo? Então, a sua dúvida é outra, né? Talvez a pergunta seja o seguinte, Patrícia, eu tenho dúvidas de como eu sou percebida na empresa. Me fala se é isso. A metodologia, bússola executivo, ser onde de ter, me ajuda nesse sentido? Essa é a sua pergunta? Você percebe? Porque são coisas diferentes aqui, né? É isso. É isso a sua dúvida. A dúvida é, eu não sei como eu sou percebida, aqui na minha empresa eu tenho um bom relacionamento com a minha gestora, mas não sei como a chefe da chefe, né, vamos assim dizer, a sócia da companhia me vê. E aí eu fico em dúvida do que eu faço, como eu vou, para que lado eu vou, de que maneira eu vou, com quem eu falo. É isso mesmo? O Jansen pôs a ansiedade, eu acho que não é ansiedade, sabe o que é isso? É ponto cego, ela não sabe aonde ela está, como ela está sendo vista, percebida. Faz sentido, Ariane? Essa é a minha leitura por aqui, até aqui. O que você acha? Porque não acho que é ansiedade. Não parece, Jansen. Pelo comentário dela, não é ansiedade, é dúvida. Tipo, o que está acontecendo comigo? Entende? O que está acontecendo comigo? É dúvida. O que eu faço? Eu estou bem? Eu estou mal? Né? É isso, Patrícia. Ela não sabe se tá bem ou se tá mal. E é horrível, né, você trabalhar assim, se você tá bem ou se tá mal. Então, eu não sei se tem algum aluno aí da bússola executiva nesse exato momento assistindo, mas eu vou falar para você. A primeira coisa que eu ensino, lembra que eu falei de planejamento de carreira? Você estava na live do almoço? Qual que é a primeira etapa para você conquistar as suas promoções até uma posição executiva? A primeira coisa, tem que ter um planejamento claro de carreira. Você tem que saber para onde você vai, em que tempo, né? Em que tipo de empresa você quer trabalhar. É planejamento de carreira como executivo, pensando a longo prazo, médio e longo prazo. É assim que funciona, tá certo? Aí, uma vez que você fez o seu planejamento de carreira, junto com o planejamento de carreira, já na sequência, você tem um exercício, né? Tem não é uma atividade, enfim, mas tem um passo a passo, acho que é a melhor palavra, tem um passo a passo de como descobrir como você está na companhia. Entende? Então, o que acontece? Primeiro, você precisa ter muito claro o que você quer. E aí, sim, você vai estar pronta para ter uma conversa madura com a sua gestora para entender em que momento você está. Porque, assim, ó, quem não tem conversa, quem não conversa, né, não sabe o que está acontecendo. Aí você fala assim, mas eu posso conversar de qualquer jeito? Não pode. Porque se você conversar, por exemplo, chegar para a sua gestora e falar assim, então, você está contando para só essas coisas que eu faço? Não vai bater bem, né? Não vai bater bem. O que você acha que ela acha de mim? Não vai bater bem. O que você vai demonstrar para a sua liderança, ou até mesmo vai chegar aos ouvidos da sócia? Que você está insegura, que você não sabe o que está acontecendo, que você não tem certeza. Elas vão ficar pensando, será que ela está pensando em ir embora? Será que a Ariane não está feliz? Será que a Ariane agora é um problema? Você percebe? Então, a forma de falar dentro da companhia... o Ricardo está aí. Está no YouTube. Mas é que eu tô com a Ariane no Instagram, Ricardo. Eu estava falando aqui que a primeira coisa que aprende
na bússola executiva é fazer planejamento de carreira e junto com isso tem um exercício de descobrir como você é visto na companhia, né? Que eu tô aqui com a Ariane no Instagram e ela tá com essa questão, poxa, eu não sei como eu sou vista, eu não sei como o sócio me vê, eu não sei se eu sou bem ou mal vista. Então, tem exercício, tem passo a passo, tem método, né? Isso é uma coisa que a bússola executiva certamente vai te ajudar, vai te trazer. Por quê? Você só pode melhorar aquilo que você sabe. Então, imagina a situação da Ariane. Ela fica, poxa, o que eu faço bem, o que eu faço mal? O que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer? Qual é o jeito certo de falar, qual é o jeito errado de falar? Então, o que você precisa é fazer um feedback, tanto com a sua gestora como com a sócia. Só que você não pode invalidar ninguém no processo. Você não pode ir direto na sua sócia e invalidar a sua gestora no processo. Agora, você também não pode ficar indo na sua chefe e perguntar o que a chefe dela acha, você percebe? Não dá para fazer isso, não dá para sair pulando etapas. O jeito certo de você fazer esse processo é você primeiro tem que planejar a sua carreira. Com a sua carreira planejada, aí sim você consegue fazer uma conversa madura, tranquila, serena, sem ansiedade, né, que o Jansen comentou, sem medo, porque você não pode conversar com medo, entende? Então tem uma forma de falar que faz muita diferença, né? Eu não consigo te ensinar tudo aqui agora, porque tem um preparo todo, aí tem um passo a passo. Eu consigo te dar um passo que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Um passo. Pensa no seguinte, não crie fantasmas, não crie. Porque o fato da gente não saber, né? O fato da gente não saber onde a gente está, como a gente é visto, como a gente é percebido, a gente começa a acreditar, e provavelmente isso acontece com você começa a acreditar que tudo é um sinal. E tudo é um sinal para o bem, tudo é um sinal para o mal. E acredita em mim, o que você interpreta como sinal não necessariamente é o sinal, né? A falta de entendimento, do conhecimento da mecânica mundo corporativo, a falta de clareza de como conversar com cada integrante, a falta de clareza de como andar entre os níveis sem invalidar ninguém, tudo isso vai te deixando insegura. Aí começa assim, nossa, você viu que comentou tal coisa? Pô, acho que eu tô bem. Aí depois faz um comentário, ai não, acho que eu tô mal, porque do jeito que falou, acho que não tá legal. O que vai gerando isso? Isso vai virando, vai dando um looping na sua cabeça, vai ficando maluca, você vai ficando maluca. E se tem uma coisa que mais para a gente, tem uma coisa que para o ser humano, é a dúvida. Então, se você tem dúvida, você paralisa. E esse parar, esse paralisar, ele é crucial para a sua carreira. E isso é um grande problema, assim. Isso é um problema de fato, né? Então, qual é a solução? A camiseta aqui, ó, o problema é a solução. A solução é você, primeiro, ter um planejamento claro de carreira e, a partir disso, fazer conversas maduras com a sua liderança. Depois, o Ricardo até pôs aqui, boa noite aqui também. Isso mesmo, Patrícia, foi como fiz e estou fazendo. Então, o que ele ganha? Ele ganha clareza de onde ele está e agora para onde ele vai. E quando você faz uma conversa com maturidade com a sua liderança, além de você perguntar como você está, você, na verdade, né, você pode chegar e perguntar, mas, tem um negócio muito mais impactante do que isso. É você perguntar e, ao mesmo tempo, levar a sua liderança a te ver lá no futuro. E levar a tua liderança a ser a grande patrocinadora, né, da sua promoção. Porque quando você compartilha planejamento estruturado como uma executiva, né, você vai conversar, imagina você vai conversar com a sua chefe, olha só, opção número 1. Então, eu queria saber como é que eu tô e o que ela pensa de mim, se você tá levando as coisas que eu faço e você conta que sou eu. Puta, desconfiança parece, né? Você não acredita em mim, você não confia em mim, é isso que sua gestora vai pensar. O outro lado da história, qual que é? É assim, eu tenho um planejamento, eu tenho vontade de fazer minha carreira aqui, eu quero crescer aqui, mas mais do que tudo eu quero me preparar para esse crescimento. Você percebe? Eu queria entender como é que estão as coisas aqui, de que maneira que tá bom, que eu preciso melhorar. É outro tipo de conversa. O importante, né, Ariane, o importante não é saber se o seu nome está chegando no ouvido da sócia, o importante é saber aonde você está dentro da companhia e como você chega onde você quer chegar. E o fato de você não ter isso claro, que você não tem nem o seu planejamento bem estruturado para fazer uma conversa estruturada, te deixa paralisada por falta de informação. E é péssimo, né? Porque se eu não sei, eu tenho medo de tudo. Quem tem medo de tudo não faz o que tem que ser feito, né? Eu ia falar uma palavra mais dura, mas não vou não. Quem tem medo de tudo, não faz o que tem que fazer. E o que é que tem que fazer? Você tem que ousar, você tem que se jogar, você tem que se projetar, você tem que construir as suas oportunidades. E o jeito certo de fazer isso não é se fechando por medo.
né? Então é isso. Você precisa ter clareza de aonde você está, como o mundo corporativo funciona. E a conversa é mais ou menos essa, como eu falei, tá bom? Não vai na opção 1, vai na opção 2. Então fala que você quer fazer uma carreira, fala que você quer construir uma história. Mas eu recomendo, Ariane, que isso tudo seja muito bem construído, né? Constrói o seu grande objetivo, constrói esse crescimento, como você vai fazer, e a partir dele você consegue uma conversa madura com a sua liderança. Então, assim, ó, eu tenho uma dificuldade, ó, opção de chegar junto, sem preparo é tiro no pé. É isso mesmo. A bússola te dá ferramenta para ter uma conversa estruturada, é isso que a Patrícia está explicando aqui, exatamente. Então, se você não tem um passo a passo, né? Se você não tem clareza do que vai acontecer, porque imagina o seguinte, Ariane, mesmo que eu te dou aqui um script para você falar com ela, se você não está preparada para ouvir, você pode ficar destruída. Ela te dá um feedback que você não está preparada, você desmonta. Você fala, fudeu, não é para mim, nossa, tô ferrada, nunca mais vai dar. E não é verdade. Então, para você pedir um feedback, a primeira coisa que você precisa é estar pronta para receber. Né? Então, tem muito preparo. O que eu posso te dizer é que o seu caso não é o único. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vive essa situação. Aliás, a maioria não tem clareza de onde está. Inclusive, os alunos, quando fazem do jeito que eu ensino, no passo a passo, né? Se prepara para a conversa, faz a conversa com a maturidade necessária para a conversa, com a maturidade para ouvir, quando ela é feita da maneira correta, no script certo, mas com o preparo da pessoa. A pessoa tem que estar com o mindset, tem que estar a fim de ouvir, né? Tanto que a primeira coisa que eu ensino é a abertura feedback junto, né? A abertura feedback é uma habilidade executiva, mas ela está no primeiro módulo. Por quê? Porque você não pode ir para um feedback sem estar pronto para ele. É melhor não ir, entende? Só que não ir te deixa cego. Então, eu preciso ir para um feedback com preparo. Esse é o lance, né? O que eu consigo te ajudar aqui é isso. Você primeiro se acalma e constrói aí o seu plano de carreira, mas, lembra disso, não adianta chegar angustiada e com o objetivo de arrancar da sua gestora, se na verdade ela está falando ou não de você. O que você tem que conseguir da sua gestora, e que é o maior valor e que é o mais difícil de ouvir quando a gente não está preparado, é o que você precisa para fazer uma carreira, entende? Olha, a pergunta é diferente, não é você estar falando o que eu faço, não é como eu mostro o que eu faço, é o que eu preciso para voar alto, e não para o próximo passo. É muito diferente, né? Então, e não é culpa sua, é muito normal, tá? As pessoas ficam muito focadas no hoje e no reconhecimento, na recompensa de curtíssimo prazo. Quando, na verdade, hoje é a hora que você está plantando para fazer um crescimento exponencial, né? E sequencial, que é o ciclo de promoção contínua. É nesse ciclo que você tem que entrar. É sempre ter reconhecimento e recompensa, reconhecimento e recompensa. Então, é mais do que perguntar se os meus feitos estão aparecendo. Eu preciso ser vista como uma executiva. O que falta para mim? É disso que a gente está falando, né? É outro mindset, né? É isso que é essa chave que vai virar em você. Entende, Ariana? Ariane, me fala se você está conseguindo entender aqui. Porque esse assunto ele é bem profundo, né? Me fala se você está conseguindo entender. Só quem vive ele sabe como é. Ele é bem profundo mesmo, né? Mas fica tranquila, tem solução para você, sim. Tem método, tem passo a passo. E, cara, quem faz, isso é muito legal, né? Isso é muito louco também. O melhor da história toda é que quem faz isso com a maturidade correta, né? Estou entendendo. Que bom, Ariane, eu fico feliz, entendeu? Como é que é? Só dá para entender o que eles pensam se você pensar como eles. Isso. Fora isso, tem as informações que só os seus gestores têm acesso, exatamente. É isso mesmo. Ela falou que está entendendo, né? O que é importante aqui, né? O fundamento é o seguinte: você está com um olhar errado. O seu olhar está assim. As execuções que eu faço estão chegando para a sócia, né? Esse é mindset executor. Eu preciso te ajudar a virar essa chave. O olhar da futura executiva não é se as minhas tarefas chegam aos ouvidos da sócia, mas eu quero ser vista como uma executiva, eu quero me preparar para ser uma executiva, o que eu preciso para ser uma alta executiva dessa companhia. Esse é o desfecho importante desse momento aqui. Me fala se ele faz sentido para você. Se você consegue entender o que é que eu estou te falando aqui. Fala, Jefferson. Boa noite, professora. Fala aí, bem-vindo. Entende? Então, o lance é, olha a diferença do mindset executor e o mindset executivo.
Um é, meus feitos estão chegando, né? As minhas tarefas, ou as minhas execuções, a sócia vê, e talvez aquilo que você valoriza, como, minha chefe não contou, talvez não seja nem importante contar, não é isso que vai te promover. Mais ou menos, então eu vou resumir aqui para você, porque é importante você entender, Ariane, ó. A sua pergunta foi assim, Paty, eu estou perdida. Eu não tenho certeza em que momento eu estou dentro da empresa. E aí eu fico me perguntando, será que a minha chefe leva para a chefe dela, como eu, o que eu tenho feito? As minhas entregas estão sendo percebidas pela alta liderança? Tá certo até aqui? Põe aí, sim ou não? Foi o que eu entendi até aqui. Enquanto isso, gente, like no vídeo, né? Então, se tá certo até aqui, qual que é o segundo passo? Qual que é o que eu quero despertar para você? E eu entendo que é um pouco diferente mesmo. Porque a sua cabeça tá em fazer a minha execução, sim, então pronto. A sua cabeça tá como a minha execução aparece para a sócia. Isso não é importante. Não é importante. O que ela precisa é ver uma Ariane que gera valor como executiva. Não se preocupa com a sua execução, ela não precisa ver a sua execução. Ela precisa ver em você um mindset executivo. Ela precisa ver em você atitudes de uma executiva e não as suas tarefas bem feitas e com os resultados imediatos. Entendeu? Se você fizer planos a curto prazo, esses pensamentos vão ficar atormentando. E você pode ter planos de curto, médio e longo prazo. Deve ter, né, William? Mas o ponto principal qual que é? É que não, o foco não pode ser assim. Eu faço tanta coisa legal, é que o que é legal para você talvez não seja legal para ser uma executiva, é legal para ser uma executora. E aí você fica obcecado em fazer a sócia perceber as execuções que você faz. Quando, na verdade, o que ela tem que perceber? O impacto que você gera na empresa. Né? É outro jogo. Então, o mindset certo para você, Ariane, é assim, ó, não é a preocupação, o foco agora, momento zero. Não é importante você saber se as suas tarefas chegam aos ouvidos da sócia. É importante você saber como você vira uma executiva dentro da companhia. O que é que elas esperam de você, em especial, eu sei o que elas esperam, como atitude e comportamento, eu não tenho dúvida nenhuma do que é. Mas, por hora, né, eu consigo te ajudar dizendo, vai perguntar o que elas esperam. Só que elas vão te falar o quê? O que você faz de execução hoje. O que você tem que levar à cabeça delas é te projetar no futuro. Ó, lá no futuro, eu quero ser uma grande executiva dessa companhia. O que eu preciso desenvolver para chegar nesse ponto? Só que você só pode perguntar isso se você estiver pronta para ouvir, porque você vai ouvir. E talvez você não goste do que você vai ouvir. Dá para entender? Então, o meu ponto é o seguinte, né? A pergunta é, tem solução para você? Tem solução para você. Tem. E é mais fácil do que você imagina. E aqui talvez seja difícil você entender, porque você escreve aqui e eu tenho que meio que tentar adivinhar, né? Quem brincou aqui que eu tenho bola de cristal, né? Não é bola de cristal, é experiência. Mas o lance tem um passo a passo, tem um jeito certo de fazer. Mas primeiro é você que muda o seu mindset para você conversar como executiva. Até o feedback você tem que pedir como executiva, não como executora. Entendeu? Então, uma coisa é eu queria saber como eu tô e se ela sabe o que eu faço. A sócia sabe o que eu faço. Isso é pergunta de executor. Tô preocupada se as minhas tarefas têm visibilidade. Outra coisa é eu quero ser uma executiva dessa companhia, né? No momento certo. Eu quero me preparar para quando tiver uma oportunidade. E eu queria saber de você o que eu preciso desenvolver para ser uma executiva dessa empresa. Aí ela vai te falar algumas coisas que você vai gostar, outras você não vai gostar, ela tem que te falar coisas que você não gosta. Aí você tá pronta para ir para um segundo nível e dizer para ela, eu vou bater um papo com a sócia também e fazer a mesma pergunta para ela, porque eu quero me preparar e quero ter diferentes perspectivas. Entendeu a diferença? Uma é executora, e aí você conta para ela o que eu faço, a outra é executiva. Me prepara para ser uma executiva dessa empresa. Me fala se agora você conseguiu entender. Vocês entenderam, gente? Quem está assistindo aí, aproveita, porque é uma baita aula aqui de mindset. No detalhe, hein, gente? Fica ligado, é no detalhe que a gente transforma executor em executivo, né? Você entendeu, Ariane? Me fala se você conseguiu agora, se ficou claro para você qual é a diferença de um e de outro, né? Então, não fique preocupada se a sua tarefa de hoje está sendo vista, mas fique muito atenta se, na verdade, você está construindo uma história para ser promovida a executiva. Isso é muito diferente, tá bom? Entendeu? Então tá bom. Então vamos para outro. Que bom, fico feliz que você tenha entendido. Então a pergunta é assim: alguém tem dúvida se tem solução para o seu caso? Me conta o que é diferente no seu caso. Então, no caso aqui da Ariane, resumindo, poxa, eu tô perdido, eu não sei como eu sou vista, eu não sei como eu sou percebida. Dá para descobrir isso? Dá.
Dá para descobrir e dá para fazer melhor. Além de você descobrir como você está, você ainda vai ser projetada para ser desenvolvida pela sua liderança. E se fizer do jeito que eu ensino dentro da bússola executiva, que, de novo, precisa te preparar muita coisa, né? O seu mindset precisa mudar. Mas quando o seu mindset muda, se você falar do jeito certo, você não só vai descobrir como você está, como ainda você vai ter a sua chefe te preparando para uma promoção. Você vira, eu brinco muito, isso é importante, você vira o case de sucesso da sua chefe. Entende? Hoje você está perdida, mas tem um jeito rapidinho de virar, e é coisa de uma semana, quando você entra, faz a imersão, você entende. Em uma semana, cara, você está transformada. Aí você está pronta para conversar com a sua gestora e ela ainda vai te promover com orgulho. Por quê? Porque o líder gosta de desenvolver alguém, entende? Então, o líder gosta de saber que alguém cresceu pela mão dele ou dela. E é isso que você tem que fazer. Então, se você tem que fazer com que a sua gestora tenha orgulho de te promover. E não você ficar trucando ela se ela está te promovendo. Então, é executora executiva. É uma outra perspectiva da mesma história. É a mesma história. Eu estou virando a perspectiva para você entender, Ariane, tá bom? Josimar, pois não tem como não entender, Paty, você é top. Que legal. É que quem está imerso no problema tem mais, às vezes precisa de um tempo um pouco maior para entender, né? Normal, porque ela está vivendo a dor, né? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Também é inteligência emocional. Eu tenho que entender a dor dela, né? Eu tenho que entender o que ela está sentindo e respeitar o tempo dela de entendimento. Mas é legal. De fora é mais fácil. Por quê? Por que é mais fácil, de repente, para o Josimar entender do que é para a Ariane entender? Porque a Ariane está me perguntando com emoção. O Josimar não tem emoção, não é ele que está vivendo. E quando você aprende a controlar a emoção, é por isso que é tão exponencial a condução da sua carreira, porque você não faz mais pela emoção, você faz com clareza, com certeza, sabendo o jeito certo de falar, de agir, o jeito para onde caminhar, por que não caminhar, por que falar, por que não falar, como falar com cada um, como você tira a emoção da pessoa que está conversando com você. Então, eu estou aqui conversando, estou tentando quebrar a emoção da Ariane, porque ela tem que sair da emoção para me ouvir. E, Ariane, eu vou te falar mais, se você assistir a live depois, você vai entender muito mais do que você entendeu agora. Elas ficam gravadas por 24 horas, então quando terminar, você foi a primeira. Você vai lá e reassiste o que eu te falei. Reassiste 2, 3, 4 vezes. E aí você vai ver que você vai, a cada vez que você ouvir, você vai entender alguma coisa diferente do que eu falei. E aí você vai conseguir juntar os pontos. Por quê? Porque agora você está com a emoção tomando conta. E é normal, tá? É perfeitamente normal, não tem nada de errado com isso, não mesmo. Não se preocupe com isso, né? Mas tem solução, isso é importante. Agora, a decisão, quero resolver isso? Tem solução? Tem solução. Então, não tem nada de errado que isso aconteça, mas tem solução. A percepção muda, né? O que o William falou, verdade, a percepção muda. Por que a percepção vai mudar? Porque ela vai tirando a emoção a cada vez que ela escutar, né? Então, é assim que é. Ó, um puta exemplo aqui de como você não trabalhar a sua inteligência emocional corporativa, como tira você do jogo. Já do outro lado, quando você está com a sua capacidade de raciocínio plena, né, que é uma plena consciência do que está acontecendo, aí não, aí você conduz a carreira. Olha a importância disso, gente. É muito foda isso. Então, a resposta é sim, tem solução, sim, é para você, Ariane. É para você, tá bom? Então, ser antes de ter é para você, assiste de novo, você vai entender bem o que eu tô te falando. Me fala assim, ok. Vamos pro próximo, fechou? Então, tá bom. Vamos lá. Eu quero ver quem tem uma pergunta assim. No meu caso é diferente. Eu acho que a Patrícia não consegue resolver. A bússola não resolve o meu caso. Alguém tem um caso assim? No meu caso, acho que não sei se adiantar para mim o que a Patrícia ensina. Eu quero saber quem tem isso aqui. No meu caso, na minha empresa é diferente. O que para você é diferente? Quem tem, pergunta. É essa pergunta que eu quero responder. Vamos ver. Ótimo, obrigada. Que bom, Ariane. Mas assiste de novo, tá bom? Assiste de novo, você vai entender. Porque, inclusive, eu te falei como falar. E talvez você agora não tenha consciência disso por causa da tua emoção. Eu já te dei, inclusive, um script para falar com ela. E já te disse como reagir quando ela falar, entendeu? Só se liga, tá bom? Eu respondi mais do que você conseguiu ouvir agora. Eu tenho certeza, apesar de não conseguir olhar o seu olho agora, eu tenho certeza disso. Aí depois você vem, depois que você assistir, amanhã na live do almoço, você conta se eu tenho bola de cristal. Não é bola de cristal, não. Tá bom? Mas eu tenho certeza que você não conseguiu nem ter claro que eu já te dei a resposta. Mas tudo bem, vamos junto. Por isso fica 24 horas, vai te ajudar. Vamos lá. Quem fala, no meu caso, acho que não funciona. Eu quero alguém assim. Paty, o meu caso você não consegue resolver. Quem acredita nisso? Levanta a mão. O meu caso você não consegue resolver.
Quem? Alguém? Vamos ler aqui o primeiro, do Messias. No meu caso, a frase começou assim, então eu vou ler o dele. No meu caso, sou novo em uma empresa super tradicional. A maioria das pessoas estão há anos no mesmo cargo. Porém, a empresa é muito grande e gostaria muito de crescer dentro da organização. Entendi. E você acredita que o ser antes de ter pode fazer isso por você? Você está aqui comigo? Quero saber se você está comigo, Messias. Só me dá um oi aí se você está aqui comigo. Olha só, o Messias, olha que legal. O Messias tem uma mega oportunidade. Mega. Vamos ver se ele está aqui comigo. Me manda um oi aí, Messias, para eu saber que você está aí. Qual que é o sabotador do Messias, né? Quando ele fala assim, ó, no meu caso, eu estou numa empresa super tradicional, a maioria das pessoas estão há anos no mesmo cargo. A empresa é grande, ele quer crescer lá, mas ele acredita que isso seja uma barreira. Por quê? As pessoas não escutam, né? Muita gente antiga de casa, eu tento trazer coisa nova, ninguém escuta, tenho muita dificuldade em fazer as coisas funcionarem lá dentro. Pô, se é todo mundo mais antigo, como é que eu vou ser promovido? Como eu vou conquistar o meu espaço lá? É um sabotador de carreira importante, ó, ele falou que tá aí. Então, ele fala, isso é um sabotador importante de carreira, né? Então, tem que ficar ligado com isso. Muito legal você trazer esse ponto, Messias. Olha só, não importa se as pessoas são antigas ou novas de casa. O que importa é como você lida com os assuntos. Então, a metodologia e o ser antes de ter é para você, né? E mais do que nunca, olha só. Uma coisa, Messias, é você tentar implementar algo do jeito que você acredita que é o jeito certo de implementar. Então, você vai lá e faz do seu jeito. Fala, não, esse é o jeito, não é possível que esse povo não consegue entender, não é possível que eles não fazem, eles são muito antiquados aqui, é muito antigão, essa empresa é muito tradicional, por isso que eu não consigo implementar, por isso que as coisas aqui não funcionam, e aí você pensa, pô, aqui é todo mundo tão antigo, tão tradicional, não vai funcionar, né, o ser antes de ter, o que a Patrícia tem para me ensinar, não é o que vai fazer acontecer, é sim, e eu vou te dar um exemplo, uma coisa é você chegar nas pessoas e implementar ou sugerir algo. Olha, eu estava pensando nisso é melhor por isso. Aí quando você está sugerindo algo, principalmente uma transformação, quem faz isso tem muita convicção de que tem a solução. Tem muita certeza de que você tem uma solução que os outros não estão vendo. Então você fala com a ansiedade, com a vontade de fazer com que aquilo seja aceito. O seu foco está em fazer a sua solução ser aceita. Né? Esse é um padrão, é o que as pessoas fazem. Cara, mas é muito bom o que eu tenho para falar, então não é possível que não vão aceitar. Aí não aceita e se diz assim, tá vendo? Porque aqui só tem pessoas antigas, aí fica difícil. A empresa é quadrada demais, é todo mundo muito antigo, aqui é tudo muito travado, então não vai funcionar para mim o que a Paty tem para me ensinar. Funciona. Por quê? Porque o jeito certo de fazer não é você ficar pensando no que, essa é a minha ideia e como eu faço eles aceitarem a minha ideia. O mindset certo e o exercício certo e a conversa certa não é a sua ideia ser aceita. A conversa certa é você ir lá, respeitar o tempo de casa das pessoas, respeitar de verdade. Respeitar de verdade. Você quer ver uma abordagem que é de um executivo e que vai fazer o resultado acontecer de maneira exponencial? Imagina você chegando para um desses caras ou mulheres antigos e antigas de casa. Você chega com uma ideia nova. Você vai até um deles e diz assim, poxa, queria bater um papo contigo. Eu tive uma ideia aqui, mas eu queria que a sua experiência, eu queria trocar uma ideia, eu queria te contar o que eu estou pensando e com a sua experiência que você me ajudasse a construir a melhor solução, ver se faz sentido para a gente. Para a gente. Algumas coisas importantes que eu falei nessa frase. Eu quero falar com você, eu quero te ouvir, eu quero que a sua experiência venha para essa discussão. E aí a gente empresa, não é os novatos contra os antigos, não é uma competição, é agregação de valor. Eu tive uma ideia aqui, tive uma sacada, queria compartilhar com você, ver se faz sentido para a nossa empresa. Ver se faz sentido para onde a nossa empresa quer ir, para os nossos objetivos. É você falar de objetivo ampliado, é falar de estratégia. Você pode até lembrar, considerando que a gente quer esse resultado como empresa, ou que a gente tem esse objetivo como imagem da companhia, não importa qual é o crivo que você vai usar, né? Mas tem que ser genuíno com os objetivos da companhia, que pode ser financeiro ou de imagem, por exemplo, ou qualquer outro posicionamento frente à concorrência, não importa. Considerando que essa é a nossa estratégia, eu pensei numa ação, mas eu queria te ouvir, eu queria te contar, queria saber se você tem um tempo para me ouvir. Pergunta.
Você tem um tempo para me ouvir? Você pode agora? Eu preciso de uma opinião sua. Acabou. Não importa quanto tempo de empresa essa pessoa tenha. Ele vai sentar do seu lado e vai ter o maior prazer em desbravar com você a melhor solução. Agora, tem algumas coisas importantes aqui. Por que eu falo a diferença, né, da dica e do fundamento? O lance é, eu preciso te preparar para ser um executivo. O que acontece? Se você senta e faz essa conversa, achando que isso vai fazer ele aceitar a sua ideia, não é isso. O importante não é ele aceitar a sua ideia. O importante é você criar alianças e gradativamente implementando mudanças. Se é que as suas mudanças são de verdade a melhor solução, talvez não seja. Talvez a sua recomendação, talvez a empresa não esteja pronta para ela. Talvez não seja a melhor solução. Talvez tenha algum elemento que com o tempo de empresa as pessoas conhecem e você não. Então o que você tem que fazer é abrir uma conversa no momento que você estiver pronto para escutar. Porque não adianta ir lá, abrir uma conversa e não ouvir o outro lado. Ah, mas falando assim, eu achei que ia funcionar. Então, isso é mindset executor. Mindset executivo não é assim. O executivo gera o quê? Resultado através de pessoas. E se o teu par ou o teu chefe é a pessoa que você precisa mobilizar para gerar resultado, tem solução também. Você entende? O lance é, não importa quanto tempo de casa as pessoas têm, não importa quanto a empresa é veloz ou não numa transformação, o que importa é você. O que importa é como você lida, é como você provoca a transformação, é como você traz uma novidade. Eu tenho um aluno que foi muito legal, ele foi da primeira turma, foi muito legal o case dele. Ele uma vez me abordou dizendo assim, Patrícia, como é que eu faço para a minha ideia ser aprovada? Porque eu tenho certeza que a minha ideia é a melhor. A minha solução é a melhor solução. Só que o diretor não está entendendo. E eu quero, como eu faço o diretor entender que a minha ideia é melhor? Foi assim que ele veio. Aí eu disse para ele, não, mas está errado já. Eu nem sei qual é a sua ideia e já está errado. E não é como o seu diretor aceita a sua ideia, né? É como você entende o que o diretor está pensando para daí construir a melhor solução. Aí, não, mas eu tenho certeza que a minha ideia é boa, porque olha, aí ele começou a dar, não, porque financeiramente, porque não sei o que lá, porque tá dentro dos critérios, porque tá dentro disso, tá dentro daquilo, tá dentro de todas as regras que ele me deu, e eu entreguei uma solução que dá mais dinheiro do que qualquer outro. Eu falei, entendi. Você perguntou para ele se ao longo do tempo a regra mudou? Não. Eu falei, então vai perguntar, e ensinei ele a conversar mais ou menos como eu te ensinei agora. Na mentoria seguinte, adivinha o que ele me falou? Falou, Paty, realmente tinha mudado. Realmente a companhia decidiu ajustar o orçamento, e o jeito que ele falou na reunião foi, não, assim eu não aceito, eu quero custo zero. Então ele falou, mas não é impossível custo zero. Eu falei para ele, então, só que agora o que você vai fazer com isso? Não existe a impossível para um executivo. O que existe é o seguinte, qual é a melhor solução que eu tenho para te oferecer? Aí ele fez, você tem razão, eu vou redesenhar e vou voltar lá. E adivinha só? Bingo, sucesso. O cara falou, agora sim. Agora vamos continuar a conversa. Mas, na verdade, onde estava o problema? Estava no diretor que não estava ouvindo ele ou estava nele que não estava ouvindo o diretor? Ele não estava ouvindo. Ah, mas o diretor nem contou. Eu entendo que ele nem contou. Mas você não sacou que alguma coisa mudou? Por quê? Porque você está com o olhar voltado para você. Por isso que eu falo que toda situação tem solução, mas primeiro você tem que se desenvolver. Então, Messias, eu preciso primeiro desenvolver o teu mindset. Você precisa querer desenvolver a sua mentalidade, desenvolver sim a sua inteligência emocional, para a partir daí aprender a ouvir o outro. Porque não está ouvindo o outro, está se ouvindo, está ouvindo as suas ideias, as suas verdades. Eu também já fiz isso, tá bom? Não se culpe. Você não tem culpa mesmo, porque ninguém ensina a fazer isso. Eu já fiz isso. E sofri uns 3 anos duramente, porque eu queria as minhas verdades, né? E não são as minhas verdades, são quais são as formas de gerar valor ao negócio. Essa é a diferença do executor e do executivo. Ó, o Messias colocou aqui, adorei, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Entendeu como tem solução? A mudança do outro começa em mim. É verdade. É você que muda. Sempre é você. É você que muda, é você que faz a carreira acontecer, é você que trava a sua carreira. Ai, Paty, não fala isso, você vai magoar um monte de gente na live. Eu não vou magoar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Quem está travando a sua carreira é você, não é a empresa, não é teu chefe, não é ninguém. É você. É você. Mas não é culpa sua. De verdade, não é. Por quê? Porque ninguém ensina. É muito foda. A gente entra no mundo corporativo sem regra do jogo.
É muito louco, é que nem jogar detetive sem regra. Detetive é um jogo mais antigo, mas existe até hoje, então me arrisquei no detetive. É que nem jogar detetive com um jogo sem regra. Ó, eu tava jogando, a minha filha agora já tem mais, já faz uns bons meses, já vai dar quase um ano, isso? Não, acho que é um pouco menos. A gente tava jogando o jogo da velha, ela começou a jogar, a Fernanda, né, a menor, tem 6 anos. E a gente começou a brincar de jogo da velha, assim, na praia, na areia, né? E aí ela só aprendeu a olhar o quê? Ela só olhava na horizontal, e aí depois ela aprendeu a olhar horizontal, vertical, e chegou um momento que eu fiz velha, né? Falei, ó, ganhei na diagonal, sabe? Ela virou para mim e falou assim não vale. Eu falei, por que não vale? Ela falou, porque não vale, ou é deitado ou é de pé. Eu disse, não, o tempo todo, sempre pôde, deitado de pé ou assim de lado. Não podia, não podia. Aí o Guilherme começou a rir, né, o meu filho. Eu falei, Fê, podia. A mamãe já tinha explicado. Mas você percebe, ela estava jogando quase que sem regra. Ela não conseguia entender a regra, porque estava implícito. Não, né? Então, muitas vezes, o que falta é essa consciência de qual é a regra exata do jogo. Então, qual é a regra nesse caso? Não é ter razão. A regra é fazer da melhor maneira para a companhia junto com pessoas. E aí você precisa de um preparo fudido, porque senão você fica sofrendo nas interações, né? Você fica, pô, que foda. Eu falei, cara, não me ajudou, filha da mãe, pedi ajuda e não me ajudou. O que é isso? Você não está preparado emocionalmente para viver isso. Então você precisa ser preparado para esse tipo de interação. Mas, cara, é assim, ó, é rapidinho. Por isso que eu falei que a semana da virada é esse ano, né? A gente põe esse ano, não pus, janeiro do ano que vem. A virada é antes. Por quê? Se você aproveitar agora, você entra 2021 com outro mindset totalmente diferente. Você é outro. Você vai estar transformado se mudar agora, se começar agora. Entende?